E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas digitais, hoje eu quero falar sobre a simplificação de equações booleanas. Vou te mostrar uma das formas que você pode utilizar para reduzir um circuito lógico. Para se obter uma equação booleana a partir de uma tabela verdade, podemos utilizar basicamente duas técnicas. Uma é conhecida como soma de produtos e a outra é chamada de produto de somas. Trabalhamos dessa forma com mintermos e maxitermos, na soma de produtos com mintermos e no produto de somas com maxtermos. As equações que são obtidas com essas metodologias não são as menores, e por isso nós podemos simplificar essas equações. Bom, e na questão da simplificação nós temos basicamente duas formas. Uma delas é você utilizando a própria álgebra de Boole, com suas regras, leis e teoremas, ou então o método gráfico, que é o mapa de Carnot. Hoje eu quero te mostrar como utilizar a álgebra booleana na simplificação de uma equação que foi obtida a partir de uma tabela verdade. No outro vídeo já te apresentei um problema em que eu tinha uma chave rotativa e eu queria visualizar a posição da minha chave em um display de 7 segmentos. E aí então eu desenvolvi todo um circuito lógico para responder ao meu conversor, que eu chamei aqui de conversor mostrador da chave digital. Então eu criei uma tabela verdade, selecionei cada um dos segmentos, apliquei técnicas de soma de produtos e aí então montei o meu circuito lógico respondendo a este problema, utilizando, num primeiro momento, soma de produtos. Fiz também o mesmo procedimento aplicando o produto de somas, trabalhando na mesma tabela verdade e obtendo equações utilizando esta outra técnica. Bom, e com isso também implementei o meu circuito lógico com o produto de somas. Num primeiro momento, você até poderia pensar que o produto de somas é uma técnica melhor que a soma de produtos. Não é verdade. Nesse caso específico, para esse meu circuito lógico, eu tinha mais saídas em nível lógico 1 do que em nível lógico 0. Ou seja, na soma de produtos me gerou mais termos do que o meu produto de somas. Bom, o que eu vou te mostrar agora é como aplicar a álgebra de Boole com as suas regras, leis e teoremas, simplificando essas equações de modo a obter ainda um circuito menor. Eu posso fazer tanto para o soma de produtos quanto o produto de somas. Vou te mostrar agora como fazer na soma de produtos. Bom, eu tenho aqui todas as regras de Boole que estão numeradas aqui de 1 a 12. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar então cada uma das minhas equações de segmentos e aplicar essas regras na medida do possível. Então aqui para a primeira equação eu tenho aqui a equação do segmento A. X barra end y barra ou x end y barra ou x end y. O primeiro passo que eu vou dar aqui é colocar em evidência o y barra, pois ele se repete nesses dois termos. Então colocando o y barra, o que vai sobrar? X barra ou x. Bom, posso fazer o mesmo agora com o x, por quê? Porque o x ele se repete tanto neste termo quanto nesse termo. Aplicando então esse conceito, o x em evidência, o que sobra nesse termo é y barra e o que sobra desse termo é o y. Agora eu posso aplicar a regra 6, que diz que uma variável ou a variável invertida é igual a 1. Posso fazer isso tanto nesse conjunto quanto neste outro conjunto. Por fim, agora eu posso aqui utilizar uma outra regra, que no meu caso aqui vai ser a regra 4. Eu tenho aqui uma variável end1 ou x end1. E essa regra diz que uma variável end1 é igual à própria variável. Enfim, então eu saio aqui de uma equação que tinha uma porta end, duas portas end, três portas end, mais uma porta OR e outra porta OR. 5 portas lógicas, somando aqui end OR. E aí eu obtive apenas uma única porta lógica ao final, ou seja, reduzi drasticamente o meu circuito lógico para o segmento A. Bom, para o segmento B, seguindo aqui a mesma ideia, eu tenho aqui o x barra em evidência, eu tenho também aqui o x em evidência, fazendo a mesma colocação anterior, o x barra em evidência, o que sobrou, o x em evidência, o que sobrou, utilizando ali a regra 6, eu troco esse termo aqui por 1, depois eu vou utilizar aqui a regra 4, variável end1 da própria variável. E por fim, novamente, eu vou utilizar aqui a regra 6, obtendo então como resultado final para o segmento B nível lógico alto, ou seja, não é nem a variável x, nem a variável y, nem elas, nenhuma delas, no caso, invertida. É diretamente conectado ao VCC.
Utilizando aqui, né, as mesmas regras para o segmento C, x barra em evidência, y em evidência, né, e seguindo, né, o procedimento e aplicando aqui novamente, né, as regras 6 e regras 4, né, nós chegamos aqui ao resultado para o segmento C como x barra ou y. Bom, para o segmento D nem temos muita tarefa a se fazer, porque o segmento D tem uma equação exatamente igual ao segmento A. Então obtivemos aqui, né, o mesmo para o A, y barra ou x. Agora, né, aqui para o segmento E, né, nós temos ali x barra end y barra ou x end y. Então colocando ali, né, o y barra em evidência e seguindo aqui o roteirinho, aplicando, né, as regras 4 e as regras 6, chegamos então à simplificação, né, de que o segmento E é conectado diretamente ao y barra. O segmento F não precisa de nenhuma simplificação neste caso aqui, né, uma vez que ele já está com um termo único. Bom, e para o segmento G, colocando o x em evidência, né, chegamos ali então, né, ao resultado que o segmento G, né, deverá ser conectado diretamente à entrada x. Bom, então de posse aí, né, das minhas equações simplificadas, né, eu montei aqui o meu circuito com a minha chave seletora, né, com as 4 posições, né, e aí eu tenho, né, que meu barramento x, x barra, y, y barra. Interliguei aqui com as minhas portas AND e portas OR, interligando em cada um dos meus segmentos. Então, né, eu tenho aqui a minha chave, né, de acordo com a posição, a indicação no meu display de 7 segmentos. E se você, né, contar aqui, né, nós temos, né, descontando aqui as portas NOT, né, que sempre foram partes, né, dos nossos sistemas aqui, então eu utilizei apenas 3 portas lógicas, né, uma porta AND e 2 portas lógica OR para resolver o meu problema da minha chave seletora depois que eu fiz a minha simplificação. E comparando aqui, né, com o meu circuito original, né, sem simplificação nenhuma, eu teria gasto 4 portas AND, né, e depois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 portas lógicas, né, do tipo OR, sem nenhuma simplificação, né, e também resolveria o meu problema, claro. Né, obviamente, né, é muito melhor você simplificar o circuito, obtendo aí, né, muito menos portas lógicas e conexões. Né? E claro, se você for pensar num circuito real, você também estaria economizando. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria apresentar para vocês. Deixe seu like ou seu dislike, faça comentários, inscreva-se no canal. Tudo isso vai fortalecer o nosso canal. Espero que todos estejam e fiquem bem. Um forte abraço a todos.